Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Paloma Gugel, de Oliveira Cerqueira, e o seguinte trabalho é decorrente da minha tese de pós-doutoramento em Salamanca, Espanha. Meu tema é Direito Humano e Fundamental à Saúde nos presídios federais e as estatísticas de saúde mental no sistema carcerário do Brasil. Uma análise à luz das convenções internacionais. O presente estudo dispõe acerca do severo regime de isolamento a que são submetidos os apenados do sistema penitenciário federal e as consequências psicológicas decorrentes deste. A metodologia de pesquisa consiste na vasta pesquisa sobre a literatura e bibliografia especializada sobre a matéria, além da análise de dados e estatísticas que demonstram a estrutura do sistema carcerário e o tratamento aos ingressados em prisões federais brasileiras. Dentre os objetivos deste trabalho, expandir o debate acerca do tema a fim de colaborar com a expansão de medidas políticas gerenciais administrativas que garantam a efetivação dos direitos em comento. Discutir ideias e compreender a evolução histórica de conquistas de direito nesta área. A inclusão em presídio federal é uma medida excepcional e assim deve ser entendida. É uma medida drástica. Deslocar um preso da unidade em que ele está recolhido para outro local longínquo em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. No relatório Conselho de Direitos Humanos sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, o relator especial se pronunciou no parágrafo 76. O relator especial reitera que, em sua opinião, qualquer imposição de regime de isolamento que exceda 15 dias constitui tortura ou tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante, dependendo de circunstâncias. No Brasil, temos encarcerados em penitenciários federais há 13 anos. O que era para ser excepcional virou uma regra. Devido ao seu isolamento, presos mantidos em regime de isolamento por tempo indeterminado ou prolongado são facilmente esquecidos pelo sistema judiciário e, portanto, proteger seus direitos se torna ainda mais difícil, mesmo em estados com alto grau de respeito ao Estado de Direito. Nas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, ou regras de Mandela, se garantiu, regra 88, o tratamento dos presos deve enfatizar não a sua exclusão da comunidade, mas a sua participação contínua nela. O Estado brasileiro vem cometendo arbitrariedades e abusos intermináveis, transformando o que deveria ser uma estadia excepcional em algo rotineiro. E ainda, desrespeitando de forma escancarada os dispositivos constitucionais e tratados de direitos humanos, consagrando o regime de total e inexorável desesperança. É inegável que as sucessivas renovações que vêm sendo aplicadas na prática estão trazendo sérias patologias mentais aos custodiados das penitenciárias federais. O isolamento individual de 22 horas, as escassas visitas, o distanciamento da sociedade de seus costumes, a rigorosíssima disciplina, a falta de perspectiva de retorno à sociedade, tudo isso junto não tem como não virar uma verdadeira tortura psicológica. Inúmeros são os casos de suicídio no sistema penitenciário federal, sem contar as tentativas que não são divulgadas. O relatório de visita e inspeção do Presídio Federal Campo Grande, do Ministério da Justiça, revela, o Ministério da Justiça, mais exatamente do Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, revela que as celas são individuais e possuem a dimensão de 6 metros, sendo que a cela de isolamento é dotada de 12 metros quadrados. As celas são compostas de um solário, bancada, cama e banheiro.
À exceção dos períodos de banho de sol, 2 horas diárias, os internos passam o resto do dia isolados nas celas. O isolamento quase que absoluto, agravado pela configuração das celas inteiramente de cor branca, não se mostra salutar para a saúde mental dos presos. A quase totalidade dos internos faz uso de antidepressivos, medida largamente utilizada pela administração para arrefecer os danos psicológicos causados pelo regime disciplinar imposto. Perceba-se, através de prontuários médicos e psicológicos, os denunciantes relatam em comum os sintomas de insônia, ansiedade e depressão. Todos fazem uso de antidepressivos, principalmente do bupropiona 150 mg. Onde está a implementação do artigo 1º da Lei de Execução Penal? E o artigo 5º da Constituição Federal da República Brasileira, que trata de direitos fundamentais e que assegura o respeito à integridade física, psíquica e moral de todas as pessoas, este está sendo respeitado? No sistema prisional atual, a pena tem cumprido apenas o seu caráter retributivo, apenas impondo um castigo ao condenado, sem lhe proporcionar a sua recuperação e a sua inserção social. É unânime a opinião de que o ambiente carcerário, meio artificial e antinatural, não permite realizar nenhum trabalho ressocializador sobre a pessoa do condenado. De forma oposta, a reabilitação, a reclusão oferece os mais variados tipos de efeitos negativos que podem ser causados a um ser humano, como a fome, os castigos físicos, a promiscuidade sexual, o vício, a expurgação das relações familiares e, muitas vezes, até mesmo a própria morte. A lei de execução penal, impedindo o excesso ou desvio da execução que possa comprometer a dignidade da humanidade da execução, torna expressa a extensão de direitos constitucionais aos presos internos. Assegura, ademais, condições para que os mesmos, em decorrência de sua situação social, com afastamento de inúmeros problemas surgidos com o encarceramento, são reconhecidos também direitos constitucionais, como, por exemplo, a integridade física e moral. É inevitável afirmar que a custódia no sistema penitenciário federal está a gerar danos psíquicos e emocionais, submetendo os condenados a malefícios que não se limitam à privação de liberdade. Cumpre relembrar que o direito fundamental tem, dentre as características, a universalidade, a imprescritibilidade, a historicidade, irrenunciabilidade e inalienabilidade. O direito à saúde, dotado de todas as características de direito fundamental, é direito de segunda geração. E o seu desrespeito macula uma conquista histórica garantida constitucionalmente. O Estado tem a responsabilidade para concretizar o ideal de vida digno na sociedade. E neste ideal inclui-se o direito social à saúde, que não se limita, não deveria se limitar aos cidadãos livres. Resultados. 2 minutos, Paloma. Tá bem. Resultados. Com a primeira consequência negativa do ambiente penitenciário, tem-se a debilidade de saúde que o ambiente insalubre das prisões provoca nos reclusos. Apesar de não haver índice nem estatísticas concretas, está diretamente verificada a presunção de que a pena privativa de liberdade não possui um caráter efetivamente reabilitador, quando podemos constatar, de fato, o alto número de reincidência dos detentos. Dentre as conclusões desse estudo, destaca-se a custódia do sistema penitenciário federal está a gerar danos psíquicos e emocionais, submetendo os condenados a malefícios, que eu já falei aqui. No relatório especial do Conselho de Direitos Humanos sobre tortura e outros tratamentos, as penas cruéis, desumanas e degradantes, de Juan Mendes, destaca-se: o relator tem consciência do esforço arbitrário, que é definir o momento a partir do qual um regime já torna prejudicial, se torna prolongado e, portanto, capaz de infligir uma dor inaceitável. O relator conclui que o prazo de 15 dias representa o marco que separa o regime de isolamento ao regime de isolamento prolongado, porque, a partir deste momento, de acordo com a literatura pesquisada, alguns dos danos psicológicos causados pelo isolamento se tornam irreversíveis. É, portanto, medida extrema e de isolamento, e não se sabe ao certo o alcance e efeitos psicológicos e psiquiátricos que isso acarreta. Tanto que, conforme informações retiradas do Banco de Dados do Sistema Penitenciário Federal, no período de 22 de 6 de 2007 e 5 de 7 de 2017, existem 570 presos federais e destes 121 estão no Sistema Penitenciário Federal há mais de 720 dias.
Vou tentar encurtar aqui pelo tempo. A Constituição da República, como norma matriz, veda a adoção de penas cruéis e de caráter perpétuo, artigo 15. Garanta a individualização na execução da pena, artigo 5º, e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, artigo 5º. Considerando a finalidade das penas, as características específicas do regime disciplinar diferenciado enquanto instrumento de sanção legal e os fundamentos do campo psicológico apresentados, são muitas as variáveis presentes no processo de adaptação do recluso ao ambiente carcerário no processo de reintegração previsto no ordenamento jurídico e na doutrina. Vou tentar aqui. Pronto. Encurtar um pouquinho, Paloma, que o tempo acabou. Vou terminar agora. Por fim, resta evidente a falência quase que geral. Resta evidente a falência quase que geral do sistema prisional nacional frente às formas que se buscam atualmente para assegurar e reprimir liberdades, sem gerar alternativas reais para a ressocialização. Ou seja, o preso, em regra, não sai do sistema preparado para estar inserido em um sistema social não criminoso. Para finalizar, gostaria de citar: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos.